o Topázio, falamos sobre a tribo de Simeão e falamos sobre a humildade. Falamos sobre o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Quem esteve aqui, ouviu, aprendeu. E hoje nós vamos então falar sobre um outro tema. E eu gostaria de ler 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando, nos orientando? Cada um de nós temos de Deus um dom, ou até mais de um, e que nós possamos então administrar isso, porque nós temos os dons, não é para nós, para o nosso proveito, mas é para nós sermos bênçãos, canais de bênçãos na vida de outras pessoas. E ele diz para nós fazermos isso de uma forma fiel. Então hoje eu quero falar sobre fidelidade. O tema hoje é fidelidade. A pedra é a pedra chamada berilo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. Mas alguém, quem sabe observador, poderia perguntar: pastor, mas o senhor falou de lealdade na quarta-feira, e agora o senhor está falando de fidelidade. Não seria a mesma coisa? Lealdade e fidelidade? Quem é leal não é fiel? Sim, há uma aproximação dessas palavras, mas existe uma pequena diferença entre lealdade e fidelidade. E eu vou procurar assim resumir, simplificar o máximo. Tem um monte de coisa que poderia falar, mas para facilitar o entendimento dos irmãos é o seguinte: qual a diferença entre lealdade e fidelidade? A lealdade está relacionada a pessoas. A fidelidade está relacionada a causas. Seria mais ou menos essa a diferença. Então vou ver se eu consigo exemplificar isso. Me permita, essa petulância da minha parte, mas eu sou leal à minha esposa. Eu nunca a traí e pretendo nunca traí-la. Eu sou leal a ela e sou fiel ao casamento. Percebeu a diferença? Eu sou leal a Fátima e fiel à aliança de casamento que eu fiz com ela. Então a lealdade tem a ver com a pessoa. Você é leal à pessoa, e a fidelidade tem a ver com uma causa. Então, por exemplo, nós temos que ser leais a Deus e fiéis aos seus mandamentos. Percebe a diferença? A fidelidade está ligada a uma causa. Eu tenho que ser fiel ao Evangelho e leal a Cristo. Percebe? É só essa a diferença. As duas são bem próximas, né? É você não trair a confiança, você assumir um compromisso, você ser pontual com aquilo que você se propôs a fazer. Mas a lealdade, ela é mais ligada à pessoa, tá? Então nós aprendemos na quarta-feira, vimos o quanto Bartolomeu era leal. O quanto ele era leal. E hoje vamos falar de fidelidade. As duas, queridos, andam juntas. Sabe aquela coisa de você ter dificuldade de separar uma da outra? Por quê? Quem é fiel a uma causa vai ser leal à pessoa dessa causa. Entendeu? É isso que vai acontecer. Dificilmente você vai ser fiel a uma causa e desleal com alguém dessa causa. Às vezes o líder dessa causa, o que promoveu essa causa, aquele que deu início a ela. Então elas são bem... Quando há um rompimento de um, quase que causa o rompimento com o outro. Se eu deixo de ser leal a uma pessoa, daqui a pouco eu não vou ser fiel mais a essa causa, porque ela está relacionada a essa pessoa que eu deixei de ser leal a ela. Percebe? Então é só essa pequena diferença. E hoje vamos falar sobre fidelidade no serviço a Deus.
é o tema, essa é a tônica. Então, como eu disse, não estamos trazendo aqui pedras para você comprar e que vão energizar a sua casa, que vão proteger você do mal. Não, estamos falando de atitudes que irão abençoar a tua vida em 2023. A primeira é a lealdade, a segunda é a humildade e a terceira é a fidelidade no serviço ao Senhor. Muito bem, Êxodo capítulo 28, do 15 ao 17, diz assim: faça um peitoral de decisões ou de juízo, trabalho artesanal, estou batendo nessa tecla, e eu insisto em profetizar sobre a sua vida, que Deus gosta das coisas caprichadas, feitas artesanalmente. É mais demorado, mas fica mais bonito. E é essa bênção que Ele está preparando para a tua vida, viu? De uma forma artesanal, amém? Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Se fosse explicar, tem explicação para tudo isso aí. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, na verdade é um sárdio, como nós falamos, um topázio e um berilo. Eu repito, nós já falamos que às vezes muda os nomes de uma versão para outra, porque existem similaridades, existem famílias de pedras, vamos dizer assim. Por exemplo, estamos falando hoje do berilo. A terceira pedra é o berilo, mas ele é da mesma família da esmeralda. A esmeralda é um berilo. Só que o berilo mesmo, que é conhecido como berilo, ele é mais claro, e a esmeralda é esverdeada. Então são pequenas nuances que tem entre uma pedra e outra, mas uma esmeralda é da família do berilo, mas no caso aqui está sendo separado, ok? Muito bem, é mais ou menos aquilo que eu falo para vocês, a fidelidade é da família da lealdade, entendeu? Tem, como eu disse, essa pequena diferença, mas é bem similar, Muito bem, então eu estou provando para você que essa terceira pedra representa a tribo de Levi, ok? Muito bem, Apocalipse 21:20. Aqui já está falando do fundamento dos apóstolos. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo. Então, o oitavo apóstolo na lista é Tomé. Então, nós vamos falar hoje da tribo de Levi e do apóstolo Tomé. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eu repito, o fundamento dos apóstolos é Jesus. Os apóstolos não são o fundamento, é o fundamento dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles pregaram, que eles anunciaram como fundamento. Então, eu falo para você, o fundamento da tua bênção em 2023 é Jesus. Só estamos aprendendo aqui. Jesus foi leal? Amém? Jesus foi humilde? E Jesus é fiel. Então nós vamos aprendendo, estamos aprendendo como ter um 2023 melhor. Que não adianta fazer coisas místicas apenas. Cultuamos, oramos, louvamos, mas nós precisamos ter atitudes que tragam a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então já falamos de lealdade, de humildade e hoje de fidelidade. Muito bem, Gênesis 29:34. De novo, engravidou Lia ou Leia. E quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente,
Eu dou risada porque cada filho que ela tinha, ela achava que Jacó ia ficar gostando dela. Quantas pessoas estão no casamento e falam assim: nosso casamento não está indo bem. Alguém chega e fala: tem um filho, que você vai ver como melhora. Se tiver algum solteiro aqui, ou algum casado que não tem filho ainda, não caia nessa. Filho não segura casamento de ninguém. O que segura um casamento chama-se amor. Tem hora que o filho mais separa do que ajunta, viu? Tem filho que junta, sim. Tem alguns casais que ao ter o filho até ficam, mas por causa do filho. Estavam pensando em separar. Não vou separar. Nós já lidamos com casais que falavam assim: nós vamos ficar juntos até ele crescer, até tiver uns 13, 14, 15 anos. Aí depois a gente separa. Que raio de casamento é esse que já está programado para separar? Já está agendado o tempo que vai separar? Que felicidade vai ter um casal desse, né? Mas Leia, por ela ter sido dada a Jacó, Jacó não a queria, não a amava, ele queria Raquel, mas o pai o enganou e ela acabou se casando, né? E aí ele acabou se casando com as duas, naquela época era permitido, e ela sempre em busca do amor, sabe, sempre em busca do amor dele. Ela teve Rúben, falou: eis um filho, agora ele vai gostar de mim. Daqui a pouco ela teve Simeão, Deus me ouviu, ele vai gostar de mim. Agora ela engravida de novo, deu à luz a mais um filho e diz: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Então, ela achava que com isso ela estaria ganhando o seu marido. Mas infelizmente isso não aconteceu, não é? Porque o que faz um casamento feliz é o amor, né? Muito bem, queridos. Por que nós estamos falando de fidelidade no serviço? Porque no fim das contas, a tribo de Levi, ela foi separada para o serviço a Deus, tá? Eles foram separados dentre as 12 tribos. A tribo de Levi, ela cuidaria do templo, ela cuidaria da adoração, eles eram auxiliares dos sacerdotes. Então eles foram chamados a trabalhar. Mas como nós estamos fazendo uma comparação da tribo e depois do apóstolo, não é? E infelizmente as tribos, ou no caso às vezes o patriarca que deu o nome à tribo, errou. Nós já mostramos o erro de Rúben. Ele foi desleal. Bartolomeu, Natanael foi leal, mas Rúben foi desleal, pois se deitou com a concubina do pai. Ontem quem esteve aqui viu a ira e a fúria de Simeão, que por causa do erro de um jovem, ele mata todo um povoado. Simeão e Levi junto. Simeão e Levi, mas mais foi Simeão. Levi foi de gaiato na história, sabe, quando você é envolvido numa situação. Simeão encabeçou tudo aquilo. Como eu disse ontem, eu repito, não concordo. Ele não deveria ter matado nem o rapaz, porque o rapaz se arrependeu, sabe, e ele abusou de Diná, ele estuprou Diná, vamos dizer assim, ele a forçou, mas depois ele se apaixonou por ela e se arrependeu. E vocês estavam aqui, quem estava ontem, ele falou: pede o que vocês quiserem, o dote, o valor, aumente o quanto vocês quiserem, mas me deem ela por mulher, eu quero honrá-la agora. Repito, ele errou, foi um erro terrível. E eu estou até aproveitando para falar uma coisa que eu não falei ontem. O topázio, a pedra topázio, ela é rígida, mas também é quebradiça. Ao mesmo tempo que ela é dura, mas ela também se quebra mais fácil do que outras pedras. E o que nós falamos ontem? Da humildade. Sabe, tem hora que você tem que ser rígido, tem que ser duro, mas às vezes você tem que flexibilizar, às vezes tem que quebrar um pouco, sabe, igual o topázio. Poxa, ele desonrou.
Se ele não tivesse arrependido e não tivesse apaixonado por ela, espada nele. Aquela época era assim, era olho por olho, dente por dente. Mas ele se arrependeu. Ele falou: oi, fala, o que eu faço? Aí eles usam uma coisa que Deus estabeleceu, que é a circuncisão, para se vingar. E não só do rapaz que fez o errado, eles matam o povoado inteiro, porque é isso que a ira faz, é isso que a fúria faz. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E é por isso que Jacó falou: maldita a ira de Simeão, maldita a fúria, porque ele acabou. Ora, como eu disse, por que não vingou só do rapaz então? Já nem do rapaz era para fazer, porque o rapaz estava dizendo: olha, eu errei, mas eu quero consertar esse erro. Mas eles não quiseram saber, porque o orgulho é assim. O orgulho não quer saber. Errou, tem que pagar e acabou. Mas às vezes não é nem só a pessoa, que o povo todo ao redor tinha. Mas é assim, quando a pessoa fica irada, com fúria, vai espadada para todo lado. Mas se for humilde, se houvesse humildade de Simeão, aí qual foi o resultado dele? Viver das sobras de Judá. Eu mostrei isso ontem, né? Ele viveu das sobras de Judá. E Levi foi, então não teve nem herança. Porque como eu disse, eles não tiveram herança porque eles iam cuidar das coisas do Senhor. Não, eles não tiveram herança por causa daquele erro que ele cometeu, assim como o Simeão também. Mas o Senhor ainda foi gracioso com eles e os separou para o serviço levítico. Mas estamos falando de fidelidade no serviço. Olha o que diz Números 16, do 8 ao 10. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também um sacerdócio? Porque esse Corá, Datã e Abirão, levitas, chefes dos levitas, inventam uma rebelião contra Moisés. Pura inveja de Arão. Por pura inveja de Arão. E aí Moisés chama a atenção deles: escuta, vocês acham pouco que o Senhor tenha os separado para o serviço levítico, para ministrarem perante Ele? Quem lê Bíblia sabe o resultado disso aí. Ei, quem colocou vocês por chefe sobre nós? Corá, Datã e Abirão inflamaram um grupo. Sabe, irmãos, tem hora que o líder tem que tomar uma atitude drástica, porque às vezes conversando não resolve. Aí Moisés falou o seguinte: eu trago os incensários, escolha aí 250 entre vocês, e nós vamos apresentar os nossos incensários, e vamos ver quem Deus aprova. Aí Moisés chama eles para a reunião. Eles falam: não vamos. Não vamos. Quem esses caras pensam que são? Moisés falou: Deus, faça alguma coisa aí. O Senhor está vendo o que eles estão fazendo. Aí Moisés deu a ordem: amanhã de manhã, todo mundo com incensário aqui. E vamos ver. Quando chegam lá, Moisés diz assim: vocês estão dizendo que eu não sou líder, né? Se vocês morrerem como morre qualquer um, o Senhor me colocou. Mas se de repente a terra se abrir e vocês foram lançados no Seol, Seol é sepultura, ou seja, se vocês forem sepultados vivos com tudo que vocês têm,
Então o Senhor me colocou como líder aqui. Irmãos, a Bíblia diz que nem bem Moisés acabou de falar, a terra se abriu, eles foram engolidos e a terra fechou. E aí os 250 que estavam com o incensário, veio o fogo do Senhor, queimou todos eles. Aí Deus fala assim para Arão, fala para os seus filhos guardar os incensários, porque esses incensários foram consagrados a mim. Separa do meio da cinza, porque os caras viraram cinza. Percebe, irmãos? A seriedade que é servir ao Senhor. Eu falo, quando a gente é consagrado, a gente é consagrado. Deus mandou tirar os incensários. O que é incensário? É um objeto. Mas Deus falou: tira do meio dessas cinzas e põe de volta no tabernáculo, porque eles foram consagrados a mim. Aí você fala: pastor, ainda bem que eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não fui consagrado a nada. O dia que você se batizou, você se consagrou ao Senhor. Independente de título que você tenha, porque você fez um compromisso com o Senhor através do batismo. Amém? É sério isso, você está consagrado ao Senhor. Agora, se tiver cargo, então mais ainda, que é outra consagração. Mas todos nós somos consagrados ao Senhor, a partir do momento que nos batizamos. E quem não batizou ainda, está na hora de se consagrar. Amém? Isso é muito sério, irmãos. Então Deus quer que nós sejamos fiéis nos cargos, nas funções que temos, e mesmo na posição de membro de uma igreja. Nós temos que ter essa seriedade. Muito bem, eu quero falar um pouquinho sobre as pedras. Não vou falar tudo porque não dá tempo, mas existem 3 tipos de pedras, irmãos, ou rochas. Existem as rochas, as pedras sedimentares. Quem já foi na praia, ou viu alguma foto de praia, você vai ver aquelas rochas. Aquilo são rochas sedimentares. Você sabia que a areia é rocha fragmentada? A areia do mar, antes de ser areia, ela fazia parte da rocha. É que ela foi desgastando e vira areia. Mas a areia, ela é a composição de uma rocha. Então elas são chamadas rochas sedimentares. Existem as pedras ou rochas magmáticas, que é daquele caldo fervente, né? Aquele líquido fervente que tem no centro da terra, chamado magma. Então, por exemplo, quando explode um vulcão, ele joga o quê? Lava, né? Lavra. E é aquele magma. E isso aconteceu há milhares de anos atrás. Então aquilo vira pedra ou rocha magmática. O granito é um exemplo de pedra magmática. Não é bonito o granito? Ele não tem vários desenhos diferentes? Aquilo era um magma, tá? E existe a pedra metamórfica, ou as rochas metamórficas. O que é? É uma rocha se sobrepondo a outra. Isso é coisa da natureza, gente. É Deus fazendo isso. E o berilo, ele é uma pedra metamórfica. São várias camadas, mas isso é ao longo de muitos séculos. É muito tempo para formar isso. E o berilo, aliás, não só o berilo, gente. Uma coisa importante falar. A pedra preciosa, ela precisa de luz. Quanto mais a luz refletir nela, mais linda ela fica. E segundo os estudiosos, o segredo de você se impactar com uma pedra preciosa, é lógico, você vê um anel, um colar, já é lindo de ver. Mas se quer ver você ficar paralisado, é olhar no meio dela. Aqueles espectros como se fossem espelhos, vidros, espelhos, refletindo a luz, aquilo que é lindo. Então observa, a pedra preciosa depende da luz,
e também o bonito dela está no interior dela. Percebe? Nós, como pedras preciosas, precisamos da luz de Jesus refletindo em nós. E aonde vai estar a nossa beleza? No interior, porque é aqui que o Senhor habita. Amém? Você crê nisso? Recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. E por ser uma pedra metamórfica, ou seja, ela vai, uma se sobrepondo à outra ao longo do tempo. Isso é um trabalho da natureza, é lógico que é de Deus. O berilo, ele vai se formar sob pressão. Ele precisa de muita pressão sobre ele. Essa pedra metamórfica precisa de muita pressão sobre ela, para que ela se torne o berilo. É por isso que servir a Deus não é fácil. É muita pressão. Tem gente que até nem quer, não quero saber de cargo. Mas você é servo de Deus, independente de cargo. Não tem igreja que tem cargo para todo mundo, gente. Quantos cargos precisariam ser inventados? Mas é óbvio, quem tem cargo, quem tem uma função, está trabalhando mais. Mas todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, amém? Todos somos servos do Senhor. Mesmo que você não tenha cargo, você pensa assim, eu não tenho cargo nenhum, eu vou, assisto o culto, vou se eu quero, quando eu quero, se eu quiser convidar alguém, se quiser evangelizar, evangeliza, se não tenho cargo. Não, meu filho, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, independente de título. Se você tiver um cargo, então é algo a mais que você vai fazer, mas independente. Mas servir a Deus é pressão. Mas é aí que vai surgir o brilho. Quanto mais pressão, mais bonito será esse berilo, mais brilhante ele se tornará. Então, o primeiro ponto importante. Agora, eu não falei para vocês que essa pedra metamórfica é uma sobreposta à outra, é uma sobre a outra. A rocha, com o tempo, vai se posicionando uma sobre a outra, até que chega o momento da pressão, e aí vem e se torna esse berilo. Sabe como nós conseguimos ser fiéis a Deus? Que não é fácil. Eu posso falar por mim. Fui membro, fui líder, fui presbítero, hoje sou pastor. Não é fácil. Não há um momento dessas fases da minha vida, que eu não pensei em parar. Até hoje como pastor. Não há, que as pressões são muito grandes. Mas são momentos que a gente passa, que dá vontade de chutar o pau da barraca. E falar, para eu para o céu não preciso ser pastor. E se eu bobear, o cargo me tira do céu. Mas é a pressão, aqueles momentos de pressão. Mas tem uma coisa, são relampejos que vêm. Sim, momentos, às vezes num dia você está ali no escritório ou na sala pensando, ou você dobra o joelho. Quantas vezes eu dobro o joelho, eu não tenho palavras. Não foi só lá em Avaré, na época da dívida, não, é hoje em dia. E agora sendo líder de pastores, mais ainda. Mais cobrança, mas eu lembro das experiências que eu tive. Então eu quero mostrar para você o seguinte: o sofrimento que você tem, porque não sou só eu que sofro, você também sofre. Às vezes a gente, pastor, pensa que só a gente sofre, não. Ou às vezes o contrário, tem membros que pensam que pastor não sofre. Eu queria ter a vida boa do pastor. Vem para ver. Mas às vezes tem pastor que acha que só o pastor que sofre. Não, o membro também sofre. Todos nós sofremos, gente. A vida não é fácil. E às vezes nós complicamos ainda mais as nossas vidas. É por isso que é importante estar numa campanha como essa, para você ter um 2023 um pouco mais leve, amém? Lealdade, humildade, fidelidade. Mas então,
esses sofrimentos, essa busca, porque quando você sofre, você busca mais. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uma outra versão diz que nós somos transformados de glória em glória. É uma glória se sobrepondo a outra. É uma experiência difícil que se transforma em glória. É outra experiência difícil que se transforma em glória. E de glória em glória, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então não reclame também dos sofrimentos, não. Você está sendo provado para ser aprovado, aprovada e depois abençoado. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Então, meus queridos, sejamos fiéis no serviço ao Senhor. Mas vamos falar então de Tomé. O que tem Tomé a ver com o berilo? Ele é o 8º na lista de Marcos e de Lucas. De Mateus não, mas de Marcos e de Lucas temos 3 listas. 2 ele está como 8º, então vamos manter ele lá no 8º. Tá? Segundo alguns estudiosos, ele se chamava Judas. Judas era o nome dele, porque Tomé não é nome, gente. Tomé é um substantivo. Tomé significa gêmeo. E tem uma outra tradução, uma versão que diz Tomé, vírgula, chamado Dídimo. Dídimo, não dízimo. Dízimo, que se torna dídimo, é quando a criança fala, papai, mamãe, já deu dídimo. Estou brincando. Mas é dídimo. Tomé, em hebraico, significa gêmeo. E dídimo, em grego, significa gêmeo. Então ele era gêmeo. Segundo a tradição, teria uma irmã chamada Lídia, tá? Mas não é aquela Lídia de Atos lá não, tá? Mas segundo alguns ele teria essa irmã, porque assim, tem coisas que não estão na Bíblia, mas existiram registros históricos. Só que assim, esses registros históricos nem sempre são muito confiáveis. Às vezes é crendice popular, enfim, mas às vezes pode ser verdade, tá? Que ele tinha um irmão gêmeo, ele tinha, ou irmão ou irmã gêmea, ele tinha, porque ele disse que ele era gêmeo, né? Agora, o que nós aprendemos com Tomé nessa questão da fidelidade? Irmãos, Tomé, ele virou um símbolo de descrente. Falou em descrente, falou em duvidar, é Tomé. Mas eu queria hoje aqui aliviar um pouco para ele. Sabe? Porque às vezes as coisas ficam, caracterizadas, às vezes acontece com a gente. Você toma um nome, alguém vê você como um símbolo de alguma coisa que você não é. Ele falou algumas coisas, mas vamos aliviar para ele. Marcos 16, do 9 ao 11, olha o que diz. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Quem eram? Os discípulos. Eles estavam lamentando e chorando, eles todos. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Todos. Olha Lucas 24, 9 ao 11. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11, porque Judas já não estava mais, os Iscariotes, e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Então foi só Tomé que duvidou? Não foi só Tomé. Todos eles duvidaram. Por quê? Porque era algo muito sobrenatural.
Ninguém ressuscita a todo momento, não é toda hora que acontece ressurreição. Quantas ressurreições tiveram no Antigo Testamento? Pouquíssimas. Então não é uma coisa trivial, não é uma coisa comum, corriqueira, pessoas ressuscitarem. Só que todavia, porém, no entanto, Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar, mas eles não se lembraram. Tem um outro texto que depois, aí eles se lembraram da palavra de Jesus, mas naquele momento eles estavam tão atordoados com o acontecimento, que para eles parecia loucura tudo isso. Agora, queridos, eu estou dizendo assim, Tomé, a gente tem que tirar pelo menos vocês que estão ouvindo aqui, não deixa Tomé como um exemplo de descrente não, porque os outros também não creram. O que acontece com Tomé é o que acontece com muitos de nós. Os outros pensam e ficam quietos, mas nós bestas falamos. Não é assim? Todo mundo está pensando a mesma coisa, mas tem sempre aquele tontinho que acaba abrindo a boca. E às vezes sou eu, às vezes é você. Aí eu falo, fica quieto que nem os outros, mas eu não aguento e falo. Tá? Então Tomé era assim. Mas, desculpa aqui o termo tontinho, bobinho, mas esquece isso. Na verdade, não é ser tontinho ou bobinho, é ser corajoso. Sabe, às vezes você tem que ter a coragem de falar o que tem que ser falado, de perguntar o que tem que ser perguntado. E olha, Tomé, ele faz algumas coisas muito importantes para nós. Mas antes, deixa eu falar uma coisa, escute isso, aprenda isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é superar o medo, mas não é ausência. O corajoso não quer dizer que ele não tenha medo. Está o soldado lá na batalha, ele está lá, está lutando, mas o coração dele está aqui, ó, na boca, de medo de tomar um tiro, de medo de explodir uma bomba, que daqui a pouco ele olha para o lado, tem um colega que partiu no meio, e isso pode acontecer com ele a qualquer momento. Então ele tem o medo, mas ele supera esse medo e continua lutando, que senão ele ia se enfiar num buraco escondido. Não, ele vai para o fronte. Escute isso, coragem não é ausência de medo, é superação do medo. Fé não é ausência de dúvida, é superar a dúvida. Não quer dizer que quem tem fé não duvida em momento nenhum. Não, tem hora que o coração dispara diante da situação, da fala, do acontecimento. Vem aquela, sabe? Será? Mas aí você supera esse será. Fala, não, Deus vai entrar com providência. Amém? Deus vai entrar com providência. Isso é fé. Então Tomé, ele é um exemplo de fé e não de descrença. Porque olha, ministerialmente falando, tem hora que a incredulidade é boa. Ô pastor, peraí, que história é essa? Põe aí 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Percebe? Então não tem que ter aquela fé cega, sabe? Aquela fé, não, é homem de Deus, é mulher de Deus, é obra de Deus. Não, deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver que espírito que está agindo por trás disso. É bíblico isso. Tomé não duvidou de Jesus, ele duvidou dos apóstolos, que eles falaram, vimos o mestre. Aí diz assim, se eu não pôr o dedo na ferida, se eu não ver a ferida. É interessante que ele quis ver a ferida, porque ele viu Jesus ser traspassado, ele viu Jesus ser cravado naquela cruz. Então ele falou, de repente, sei lá, vocês podem estar tendo alguma alucinação, sabe? Então a gente, coitado do Tomé, os outros também não creram na primeira vez, percebe? Então, ser fiel a Deus implica, queridos, ser fiel no trabalho ao Senhor,
implica em muitas vezes você questionar. Não é errado, não é pecado, não. Aparece um profeta aí, estava falando, falou, peraí, deixa eu pedir confirmação a Deus. Porque tem muitos falsos profetas. Tem profeta verdadeiro, mas tem profeta falso. Então, vou pedir confirmação a Deus. Ou se de repente ele fala alguma coisa, ela fala alguma coisa que não está na palavra, opa, peraí, não preciso nem pedir revelação de Deus. Já falou besteira aqui. Porque a Bíblia diz, se alguém falar, fale segundo essas palavras. Simples assim. Mas nós vamos ver que Tomé, olha, ele não era covarde não. Olha João 11:16. João 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Jesus tinha acabado de vir de Betânia, aí vem o recado que Lázaro estava doente. Jesus fica mais um tempinho ali. Passado uns dias, Jesus fala, vamos para Betânia. E Jesus tinha saído de Betânia meio corrido, porque o povo queria matar ele. E Jesus falou, não quero enfrentar esse povo, vamos embora. Se ele fizesse assim, caía tudo. Ele falou, vamos embora. Mas aí quando ele fala de voltar, os discípulos falam, mestre, o povo queria te matar. E o senhor quer voltar para lá? Ele falou, não, Lázaro, meu amigo, está dormindo, eu preciso despertá-lo do sono. Ele falou, peraí, Jesus, o senhor quer voltar para uma aldeia que queria te matar para despertar Lázaro do sono? Que ele está nanando? O senhor quer tirar a naninha dele, arriscando sua vida? Aí Jesus diz assim, Lázaro está morto. E eu fico feliz de estar aqui com vocês, para que vocês vejam que eu não estava lá, eu estava aqui, mas eu sei que ele morreu. E aí Tomé fala isso, irmãos, preste atenção, vamos também para morrermos com ele. É covarde um homem desse? É corajoso, é muito corajoso. Alguém fala assim, ele duvidou, tal, mas observe, sabe, a gente tem que ver a ótica das coisas, a perspectiva, não a perspectiva negativa não, porque falou, ele vai morrer, então vamos morrer com ele. Isso é fidelidade, percebe? Isso é fidelidade até a morte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é o que a palavra diz. Então Tomé não é esse Zé Mané não, que alguns pensam não. Os manuéis não gostam de falar de Zé Mané, né? É só uma expressão. Outra coisa, João 20:28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Parece simples isso. Quando os discípulos disseram, vimos o Senhor, falou, se eu não tocar, se eu não ver a ferida, eu não creio. Passou uma semana, Jesus aparece novamente, paz seja convosco. E aí Jesus vai até Tomé. Interessante, irmãos, que a Bíblia está escrita, óbvio, está escrita, e palavras são frias. Quando você lê a Bíblia, você não sabe a entonação da voz, você não vê a expressão facial, a não ser que a Bíblia diz, com raiva disse tal coisa, né? Se vier um detalhe antes de como foi falado, então você já sabe. Mas quando é só falado, então dá a impressão que Jesus chega e dá uma dura em Tomé. Vai, mete a mão aqui, vai, você duvidou? Jesus pode ter chegado, eu creio que ele chegou com amor, com calma. Diz, Tomé, está aqui. Quando ele olha e vê a mão furada, ele olha e reconhece o rosto, ele fala, meu Senhor e meu Deus. Até então nenhum discípulo tinha chamado Jesus de Deus, era filho de Deus, mas Tomé é o primeiro a reconhecer a divindade de Jesus. Meu Senhor, meu Curios, Adonai, e o meu Deus.
Agora, outra dúvida de Tomé é maravilhosa. Veja só, João 14,5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muita morada e tal. Aí Tomé: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Aí dá a impressão que Jesus dá outra dura nele, que a gente é tão acostumado a receber dura, que a gente acha que tudo é na base da dura, né? Da bronca. Quem sabe Jesus, eu gosto desse Jesus do The Chosen, porque ele é muito assim, muito amoroso. Então eu vejo assim, isso me ajuda a pensar. Quem sabe Jesus falou assim: Tomé, eu estou há tanto tempo com você, como não sabe para onde eu vou? Ele falou: mostra-nos o Pai, Jesus. Ele falou: Tomé, como? Mostra o Pai. Eu estou tanto tempo aqui com vocês. E se apertou a bochecha dele e disse assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. A dúvida de Tomé, a pergunta de Tomé, fez Jesus dar uma resposta que ecoou por esses séculos todos. Quantos ar livres eu preguei dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Quantas pessoas aceitaram Jesus ouvindo esta palavra, porque ela até nos ajuda. Tem 3 divisões: caminho, verdade e vida. Isso para pregador iniciante é melzinho na chupeta, porque tem 3 divisões. Mas quantas e quantas tardes da bênção eu preguei, quantas quintas da vitória, e quantas pessoas entregaram a vida a Jesus, porque ouviram que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E Ele respondeu isso porque Tomé perguntou. Você quer ver a outra que vai te ajudar? 20 e 29. No mesmo contexto. Tomé, toca aqui. Ele não tocou, ele só olhou e diz assim: meu Senhor, meu Deus. E se prostra diante de Jesus. E Jesus, aí a gente pode pensar que é outra dura, né? Eu não vejo isso, irmãos, como dura. Ele disse assim: porque é que eu falei, não tem você não sabe a expressão que foi usada, mas como Jesus é amoroso, sabe, teve horas que Jesus deu dura neles, mas eu acho que esses momentos não eram um momento de dura. Ele falou assim: Tomé, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. E a outra versão que diz: felizes os que não me verão, mas crerão em mim. Eu sou feliz. Você é feliz. Alguém aqui viu Jesus? Nós não vimos, mas nós cremos nele. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome bem forte, como ele merece ser aplaudido. Aleluia. Por causa de Tomé, eu sei que eu sou um felizardo, e você também, porque não vimos Jesus, mas cremos nele. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero dizer só uma coisa antes da palavra profética. Tomé foi o único apóstolo, o único que atravessou o mar. Pastor, mas e o mar da Galileia? O mar da Galileia não é mar, é lago. O único apóstolo dos que andaram com Jesus. Paulo atravessou o mar, mas Paulo não andou com Jesus. Mas dos 12, o único que atravessou o Oceano Índico e foi até a Índia e a China pregar o Evangelho foi um homem chamado Tomé. E tem cristão lá até hoje por causa de Tomé, porque ele foi fiel no seu serviço a Deus. Ele morreu, foi martirizado, mas morreu fazendo a obra. Existe muita tradição, muito conto de história, mas segundo consta, de alguma forma ele morreu. Mas segundo consta, a história mais contada é que uns brahmanes
né? Lá na Índia, divisa com a China. Segundo, ele atravessou o Tibete, enfim. Ele foi esfaqueado, lançado, mas ele correu e morreu abraçado à cruz. Se é verdade, eu não sei, tá? Mas que ele morreu como mártir, ele morreu, porque ele foi fiel até a morte. Amém? Então, você, nesse ano 2023, você quer bênção? Não fuja do seu chamado. Não fuja da sua responsabilidade de servo e de serva. Porque você pode até atravessar o ano com dinheiro, com saúde, mas quem sabe você poderia ter mais saúde, mais bênçãos, e principalmente, porque tem gente que tem saúde, tem dinheiro, mas não tem contentamento. Falta para muitos cristãos contentamento, não são contentes, mesmo tendo tudo. Sabe, irmãos, então nós precisamos atravessar o ano, além da saúde, além do dinheiro, além da paz na família, da paz na casa, mas que haja contentamento no nosso coração, porque Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é só quando tudo vai bem, mas em toda e qualquer situação. Então o contentamento, gente, é bênção de Deus. E não tem contentamento maior você saber que está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Fique em pé, eu quero profetizar sobre a sua vida o seguinte, porque as pessoas querem, mas e aí? Primeira palavra profética, pessoal, o louvor pode subir, por favor. 1 Coríntios 15, 58. Você que às vezes fala, mas eu evangelizo, não vejo resultado. Eu tenho cargo na igreja, não vejo resultado. 1 Coríntios 15, 58, é uma palavra profética para você. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa palavra eu pego para mim. Você quer para você? Faça, porque não será em vão. A segunda palavra profética, Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Primeira palavra profética é para o trabalho ministerial. Essa agora é para a sua vida pessoal. O Senhor vai te recompensar. Amém? E Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Continue fazendo o que você tem feito essa vida toda. Às vezes vem o desânimo, não sei. Deus está dizendo, Ele não é injusto. Ele tem visto o que você tem feito pela igreja, o que você tem feito pelos irmãos. Às vezes parece que é tudo em vão. Não é em vão. Amém? E nesse ano 2023, você vai trabalhar para o Senhor ainda mais. E mais bênçãos virão sobre a sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Vamos.